Olá a todos, vamos dar início à nossa aula de hoje fazendo duas perguntas, na verdade resolvendo duas operaçõezinhas rápidas. Primeiro, a multiplicação de 2048 por 64. Se eu multiplico 2048 por 64, quero que você preste atenção na minha multiplicação, no meu algoritmo de multiplicação e perceba, a partir do momento que eu começo a resolver, o tempo que eu levei para a execução dessa multiplicação. Então vamos lá, 4 e 8, 32, vão 3, 4 e 4, 16 e 3, 19, vai 1, 4 vezes 0, 0 e 1, 1, 4 vezes 2, 8. Agora eu vou fazer a multiplicação com 6, 6 vezes 8, 48, vão 4, 6 e 4, 24 e 4, 28, vão 2, 6 vezes 0, 0 e 2, 2, 6 vezes 2, 12. Com isso eu tenho, somando 2, 9 e 8, 17, vai 1, 2 e 8, 10, vai 1, 10, 1, 11, 3 e 1. Então eu tenho como resposta 131.072. Percebeu o algoritmo? Percebeu o tempo de execução? Percebeu o tempo que eu levei? Obviamente são dois números relativamente pequenos, mas percebeu que eu levei um tempinho para resolver? Muito bem. Vamos agora experimentar a resolução, o algoritmo de divisão. E vamos ver também, perceber o tempo que a gente vai ficar para executar isso. Então vamos lá. Bom, 2 não dá para dividir por 32, 26 não dá para dividir por 32, mas 262 dá para dividir por 32, e a resposta disso é 8. 8 vezes 32, 8 e 2, 16, 24, 256, 256, menos 262, isso aqui vai dar 6. Isso aqui vai dar 6 como resposta. Bom, abaixo 1. Aqui vai dar 1 como resposta, correto? 1 vezes 32 para 61 a gente tira aqui. Isso aqui vai dar 29. Abaixo agora o 4, 294. A resposta disso já vai dar 9. 9, 2, 18. 9, 3, 27. Então vai dar 290. 9, 2, 18, 27, 288, perdão. 288, 294 menos 88, 14, 6. E por último, 64, resposta 2, resto 0. Resposta, então, o quociente dessa divisão, 8.192. Mais uma vez, uma divisão não muito difícil, mas também não muito fácil. O tempo de execução para a resolução das duas operações, tanto do algoritmo da multiplicação quanto o algoritmo da divisão. Se nós fizermos um estudo, uma análise histórica da matemática, de como a matemática facilitou a vida no cotidiano das pessoas, principalmente em determinados momentos, a gente percebe que essa situação, não exatamente com esses números ou com esses tamanhos de números, de certa forma isso iniciaria a invenção dos logaritmos, principalmente os logaritmos aritméticos. Na verdade, o que eu estou tentando te mostrar é fazendo uma alusão ou fazendo uma comparação a uma determinada época histórica da Revolução Marítima Europeia, onde você tinha a necessidade de exploração de outros continentes, necessidade de criação de novas rotas, rotas essas com a distância, obviamente, entre os continentes representados por números muito grandes e cálculos também muito grandes. Lembra que nessa época não existia, obviamente, a calculadora, né? Nada que facilitasse o cálculo, então foi necessário, de alguma maneira, um artifício, nesse caso em especial aritmético, que facilitasse contas parecidas com essa. E um matemático, na verdade um pastor anglicano escocês chamado Napier, ele dedica cerca de 25 anos da sua vida, ou algo parecido com isso, ao cálculo de tabelas. Tabelas que revelariam para a pessoa que estivesse fazendo o cálculo uma relação entre um número em si, um número muito grande, e um número que representasse, entre aspas, aquele número grandão. E ele deu essa tabela, ou essa relação, ou esse princípio matemático ao nome de logaritmo, que vem do termo logaritmos, supernúmero, ou além do número, depende da bibliografia que a gente está aqui utilizando como referência, mas que, no final das contas, trabalha com uma ideia muito simples e muito interessante, que é a seguinte. Repare que 2048, 64,
262.144 e 32 são todos eles números que representariam potências de 2. Bom, a ideia desse grande escocês, desse grande pastor, é que, já que esses números são todos eles em potências de 2, vamos transformar esses números, 2048, 64 e os outros dois, em justamente potências de 2. Repara que 2042 pode ser escrito sob a forma 2 elevado a 11. Repara que 64 pode ser reescrito como 2 elevado a sexta. Repara que 262.144 pode ser reescrito como sendo 2 elevado a 18. E 32 como sendo 2 elevado a quinta. Então, qual foi a ideia de Napier? A ideia de Napier foi pegar os expoentes, feito aqui, escrito aqui em vermelho na terceira coluna, e perceber que quando eu estabeleço um produto entre esses dois números e estabeleço uma relação somente com os expoentes, eu posso, em vez de multiplicar, somar os expoentes relacionados a essas potências de 2. Então, repara, 2048, que é 2 elevado a 11, Napier passa a somente se preocupar com o expoente 11. Ele faz a mesma coisa com o 64, ele só se preocupa com o 64 com o 2 elevado a sexta, ou seja, com 6. E reduz, faz uma redução no que diz respeito à ordem dessa operação. O que era vezes, ele reduziu isso para uma adição, pegou o 6 com o 11, deu 17 e procurou na mesma tabela o número 17. E associou a esse 17 a sua respectiva potência de 2, com 17 sendo expoente. E associou isso a 131.072. Então, se fosse para fazer uma conta utilizando a ideia de Napier, ele ia pegar o 2048, associar isso ao número 11. Ele ia pegar o 64, associar isso ao número 6. Ia encontrar como resposta 17. E ia buscar na tabela dele o número 17 e ia dar a resposta. Que você há de concordar comigo que é muito mais rápido do que fazer a própria operação de multiplicação. E, em analogia à multiplicação, vem a divisão. Quer dizer, ele pegou 262.144, buscou na tabela 18. Buscou na tabela o 32, que é o 5. E agora, se é divisão, a operação, digamos assim, de redução de ordem seria a subtração. Então, ele pegou o 262.144, que é o 18, tirou de 5, encontrou como resposta 13 e procurou o 13 na tabela, 8.192. E automaticamente daria a resposta, mais uma vez, mais rápida do que a multiplicação, do que a divisão. Então, repare que, de alguma maneira, nós estamos aqui estabelecendo quase que uma relação entre potências de mesma base que se multiplicam, você soma os expoentes, e a divisão de potências de mesma base, você diminui os expoentes. É quase isso, só que uma operação inversa. Uma ideia inversa daquilo que tinha sido antes explorado por Stiefel. Então, a ideia do logaritmo aritmético é, primeiro, são duas características muito interessantes e muito, digamos assim, mesmo simples, extremamente genial. Que, primeiro, é a redução do número de algarismos de um dado número. Repara que eu tinha um número muito grande e, de alguma maneira, esses números foram reduzidos a números menores. E também existe a genialidade da redução da própria operação. Ou seja, o que é mais fácil, multiplicar ou somar? O que é mais fácil, dividir ou diminuir? Essa genialidade, ainda que simples, né? Ainda que a ideia fosse simples, mas genial, ela tornou o logaritmo uma invenção, descoberta, um conceito extremamente importante, extremamente válido para aquela situação, para aquela época em que não existia artifícios eletrônicos como calculadora científica, que impossibilitaria, claro, não esses cálculos, mas cálculos muito maiores, de rota. Naquela mesma época a astronomia crescia, avançava, o interesse do homem pelas estrelas. Então os cálculos dessas ciências, ou até mesmo do estudo das rotas entre continentes, eram de algarismos, números muito grandes. Então era necessária uma operação matemática mais fácil, mais prática. E foi essa a operação
ou essa propriedade, ou esse conceito que o nosso pastor escocês anglicano, John Napier, estabeleceu naquela época. Um livro onde ele, a princípio, trabalha com inúmeras bases, não somente as potências de base 2, que são fáceis, mas qualquer potência, qualquer base, bases das mais simples às mais complexas. Um livro onde ele dedicou 25 anos da vida dele, próximo disso, para elaborar esse livro. E esse livro serviu de referência para muito tempo, né? Para pessoas que trabalhavam diretamente com rotas marítimas, né? E para pessoas que trabalhavam com astronomia. Essa ideia de logaritmo que eu estabeleci é de um logaritmo aritmético, quer dizer, um logaritmo que não trabalha com a parte algébrica, que aí já foi mais trabalhada por Euler. Esse logaritmo é um logaritmo aritmético, onde ele vai conceituar 3 propriedades muito interessantes, que aí sim, nós vamos utilizar letras, que é o conceito do logaritmo de A vezes B em uma base C, do logaritmo de A divididos por B numa mesma base C, e do logaritmo de A elevado a B numa mesma base C. Né? Isso a gente vai tratar agora quando a gente trabalhar com propriedades de logaritmo.